Vinícius já começou a falar um pouquinho aqui sobre a missão da Renovação Carismática Católica, para você conhecer um pouquinho mais sobre os grupos de oração. Eu tenho certeza que você já ouviu falar, que aí na sua paróquia tem um grupo de oração aí perto, você já ouviu falar sobre a Renovação Carismática Católica. Mas será que você conhece a história desse movimento que pertence à Igreja Católica? Você sabe como que surgiu a renovação? Qual que é a sua espiritualidade? Qual que é a missão da renovação carismática? A gente vai aprender ao longo desse programa um pouquinho mais sobre a renovação. E agora eu quero que você acompanhe um pouquinho mais sobre a história da renovação carismática católica. Roda o VT aí. 1901. Algo novo está para acontecer no mundo. O Papa Leão XIII consagra um novo século ao Divino Espírito Santo. Anos antes, em Lucca, Itália, uma freira desafia a hierarquia da Igreja ao escrever cartas para o Papa. Seu pedido: que a devoção à pessoa do Espírito Santo fosse mais difundida na Igreja. Em meio a tantos conflitos, quedas, lutas e novidades que marcaram o século XX, um movimento em particular chama a atenção. Chega primeiro em igrejas protestantes e, a partir da década de 60, na Igreja Católica. A Renovação Carismática Católica começou num retiro para estudantes da Universidade de Duquesne, em Pittsburgh, Pensilvânia. Havia cerca de 25 estudantes no fim de semana de 17 a 19 de fevereiro de 1967. O retiro foi baseado em Atos dos Apóstolos e o foco era o Espírito Santo. Mas durante o retiro, um jovem propôs que nós, os estudantes, renovássemos o sacramento da Crisma no encerramento do mesmo. Eu achei que era uma ideia brilhante e nós dois combinamos que, mesmo que ninguém mais quisesse fazer isso, nós o faríamos. E o Senhor, obviamente, estava escutando. Um dos nossos professores entrou na capela e disse: "O que o bispo vai dizer quando ele ouvir falar que todos esses jovens foram batizados no Espírito Santo?" Esse evento, que agora é chamado Fim de Semana de Duquesne, marcou o início dessa grande corrente de graça na Igreja, que já alcançou pelo menos 120 milhões de católicos no mundo todo. Março de 69, ouvi falar da renovação carismática e fui, graças a Deus, a Michigan. Naquele fim de semana em East Lansing, Michigan, mudou a minha vida. Eu descobri que realmente Pentecostes é hoje. Pode ser todos os dias, é só pedir. O Divino Espírito Santo vem para nós. E em junho de 1969, vim de volta para o Brasil, dizendo que Pentecostes é hoje. Rezei com o padre Haroldo Ram, com um grupo de pessoas na Cúria de Campinas. E assim, eu acredito, por causa do livro que entreguei para ele, A Glow with the Spirit, com o fogo do Espírito Santo, com a cruz e o punhal, aí começou a renovação carismática. A Renovação Carismática Católica, RCC, teve seu impulso quando o padre Eduardo Dougherty convidou o padre Roberto de Grandes para fazer um aprofundamento para os líderes. E o padre de Grandes passou batismo no Espírito e cada um dos dons, treinando conosco os dons. Foi realmente uma reviravolta na renovação. Pelo Brasil afora, aqueles líderes levaram o que eles aprenderam. E a renovação teve um impulso totalmente diferente, porque agora os dons estavam em ação. Até o final dos anos 70, havia grupos carismáticos em todos os estados do Brasil. Aquilo firmou o que Deus queria para a renovação. Que nós tivéssemos grupos de oração, sim, que são essenciais, mas que nós tivéssemos também grandes agrupamentos para mostrar para todos e para nós participantes a grandeza
de Deus. Foram encontros que marcaram a renovação, que marcaram o Brasil, que marcaram a Igreja do Brasil. O cenáculo foi uma conquista. Começamos num lugar pequeno, fomos para o estádio do Pacaembu, daí com muita coragem nós fomos para o Morumbi. E bonito, o Morumbi ficou lotado. Todos nós tivemos a certeza, Deus queria que nós continuássemos com encontros assim. Eu acho que existe uma associação muito forte entre os jovens e a grande graça do batismo no Espírito Santo, a grande corrente de graças que é a renovação carismática católica. Por quê? Porque eu diria que o Espírito Santo é a juventude eterna da Igreja. E ele gosta de usar jovens para realizar esta maravilha forte, de rejuvenescer e continuar rejuvenescendo sempre a alma da Igreja. Enquanto o mundo todo não for batizado no Espírito Santo, então a missão da renovação carismática católica não acabou. Aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro louvor, honra, glória e poder. E ao longo desse especial